final e grande parte das equipas ainda não ganharam uma etapa. Note-se que a UAE domina absolutamente nesse aspecto em termos de número de etapas ganhas, já tem mais uma. E, portanto, poderá ser um Eddie Dunbar a tentar ir para a frente. Ainda em relação à questão dos protestos, quanto à presença da equipa de Israel, quando eu disse há pouco que nós nos abstemos e depois entrou o Eddie Dunbar, abstemos-nos de fazer, obviamente, comentários em relação à situação. Nem faz parte da política editorial de um canal de desporto. Cada um de nós terá a sua opinião em relação à situação. E a partir daqui comentamos ciclismo. Já agora pegar no tema vitórias da UAE, porque, como foi dito, são 6 nesta altura e, estatisticamente falando, este é um número muito importante. A única outra equipa que nos últimos 30 anos venceu 6 etapas numa única edição da Vuelta foi a Quick Step de 2017, só à conta de Matteo Trentin. Nesse ano ganharam 4, outra com Julien Alaphilippe e também Yves Lampard. Portanto, a UAE está aqui muito perto de se tornar, numa única edição da Vuelta, a equipa mais bem sucedida em termos de conquista por etapas. Mas temos uma introdução bem grande. Ainda faltam 6 km e é o tempo que já estamos nesta saída neutralizada. Portanto, a etapa é curta, mas a neutralização é grande. Olivia, já falámos aqui da forma como a imprensa estrangeira olhou para a vitória do João Almeida e aqui dentro, em Portugal. Como era de prever, eu acho que não é uma grande surpresa, é a capa de todos os jornais desportivos, não é? Porque o ciclismo tem ganho cada vez mais visibilidade e a partir do momento em que o João ganha um Angliru, é normal que isto aconteça hoje. Portanto, o jornal A Bola escreve esta manhã a capa João brilha nas alturas, o jornal Record escreve monstro, gostei muito desta capa, monstro João Almeida, e o jogo escreve bota lume até ao topo. Eu diria que a única diferença em relação às outras vitórias de outros feitos do ciclismo nacional, que é pela primeira vez os 3 jornais, através dos seus 3 diretores ou editores, escrevem um editorial acerca de João Almeida. Isto é curioso, que mostra também que lá está, que se opina, um editorial muitas vezes dá uma opinião, e a opinião de 3 editores dos jornais esportivos portugueses acerca do feito de João Almeida. E achei interessante o que diz, por exemplo, o jornal A Bola, Fernando Urbano, que é editora, dizendo que há heróis no desporto português que vieram para ficar. E é curioso porque ele diz que João Almeida ganhar um Angliru acontece na mesma altura em que Nemia Sketa e a seleção portuguesa de basquetebol estão a fazer uma aventura extraordinária no europeu de basquetebol, pelo menos apurado no mínimo os oitavos de final do europeu de basquetebol. E ele diz que numa altura em que o Cristiano Ronaldo está numa fase um pouco descendente da sua carreira, é ótimo que hajam atletas desta categoria também para fazer vibrar os portugueses. Olha, já agora dizer que é ótimo que haja continuidade do modo transversal em outros desportos, não apenas no futebol. Sim, Gonçalo. Eu ia só acrescentar, não é? Sei que não podemos aqui mencionar todos os resultados, mas aquele que me chamou a atenção também de ontem, Portugal recuperar a tradição no hóquei em patins, não é? De estar numas meias finais de uma grande competição. Ontem derrotou a Espanha. Con ayer y la actuación de João Almeida. Cuéntanos de nuevo tu análisis de su actuación. Fantástico, la verdad que creímos en todo momento y trabajamos para Joao, y la mejor recompensa de un trabajo es la victoria del corredor con el cual tienes planificada la victoria, ¿no? Sublime. Creo que no tuvo ningún complejo ni miedo, afrontó desde abajo una de las subidas más complicadas y más duras que hay posiblemente a nivel de grandes vueltas, y ganó de manera sublime, teniendo ese puntito de fuerza en las curvas para tener un poquito más de vatios y poder evitar que le pase Jonas y ganar la etapa. Antes de la vuelta, ¿podrías esperar que después 2 semanas podrían tener 6 victorias? No, sinceramente no. La verdad que no. Siempre trabajas para que ganen ciertos corredores. Sí, es cierto también que la etapa de Bilbao era una etapa destinada para Soler, antes incluso de empezar la carrera,
le damos ese espacio deportivo a casi todos los ciclistas y luego a partir de la etapa de ayer era todo destinado a Joao Almeida, sobre todo las etapas que deciden la general. Entonces ganar 6, además con una crono por equipos, con todo lo que significa para el equipo, ganar con 2 con Jay, ganar 2 con Ayuso, ganar una con Almeida, repartiendo los corredores, es como el sueño de cualquier director deportivo y la verdad que encantado de momento. Y ahora es la pregunta, ¿pueden olor rojo? Luchamos y creemos en ello. Sabemos que es complicado, sabemos que uno de los mejores ciclistas del mundo es el que lleva el rojo y sabemos que es uno de los mejores ciclistas del mundo en grandes vueltas, pero también creo que Jonas sabe que UAE y que Joao Almeida son corredores como para tener en cuenta. Y siempre antes de las salidas de las etapas de montañas, queremos preguntarte, hoy es el plan de tener Jay o Ayuso en la fuga o todo el tiempo con Joao como ayer? Con Joao, hoy estamos con Joao, será posiblemente una guerra por la fuga, pero al ser tan corta, supongo que llegaremos a pie de San Lorenzo, no con demasiadas distancias y si hay una fuga grande como ayer, pues gente como Ivo Oliveira para intentar pasar San Lorenzo obviamente y lo harán otros equipos también supongo, pero todos con Joao. Y finalmente Machín, obviamente que Joao era muy bien ayer y no ganó muchos segundos a Vingegaard, pero había segundos de bonus. ¿Qué importante o qué más están pensando en los segundos en la meta de hoy? A ver, hay varias etapas las cuales va a decidir la carrera. Hoy es una, la etapa 17 es otra, que es la del Morredero. La etapa de la crono, evidentemente en sus 27 kilómetros es complicada y la Bola del Mundo, pero la Bola del Mundo es Navacerrada y luego ese tramo en la Bola del Mundo. Intentaremos no dejarlo todo para la Bola del Mundo, seguro que hoy daremos guerra. Gracias y mucha suerte. A vosotros. Entrevista esclarecedora a Jochen Machin, o diretor principal desta equipa, da equipa da UAE, estão encantados com a performance sublime, assim o disse Machin, sem complexos, sem medo do João Almeida. Enfrentou uma das subidas mais duras das grandes voltas desde o início, usou picos de velocidade nas curvas para gerar mais potência e evitar que Vingegaard ganhasse. Extraordinário, inteligente, forte, capaz. Quanto à UAE, já leva 6 vitórias, 5 de modo individual, mais um contra-relógio coletivo. Diz que a etapa de Bilbao estava planeada para Soler desde o início. Diz que não esperavam tanto, portanto, que isto é o sonho de qualquer diretor desportivo. Quanto ao objetivo camisola vermelha, acreditam e lutam pela vitória. Reconhecem que há dificuldade. Vingegaard é dos melhores do mundo em grandes voltas. A UAE e a Almeida têm de ser, no entanto, considerados como rivais sérios. Para a etapa de hoje, toda a equipa vai trabalhar para o João. Possível luta pela fuga numa etapa curta. Caso haja uma fuga grande, o Ivo Oliveira terá de tentar passar São Lourenço. O São Lourenço é a primeira categoria, muito dura, que está antes ainda da subida final. Portanto, para Farrapona era importante ter mais um. E o Ivo Oliveira é um ciclista que, se estiver integrado no pelotão, provavelmente fica para trás. Se entrar na fuga, é mais um para ajudar depois na parte menos dura da subida. O Ivo ainda ontem fez exatamente isso. Portanto, o Ivo Oliveira tem aqui uma utilidade também importante, não sendo um trepador, tem uma utilidade importante, e há outros, não é só o caso do Ivo, não é também por ser português, mas é uma tática que as equipas usam muitas vezes, colocar ciclistas deste estilo, deste tipo, que são capazes de passar a montanha se estiverem integrados num grupo, em fuga e depois, eventualmente até perdendo terreno, mas sendo úteis para uma parte quase plana que há antes da subida final. Para ganhar tempo a Vingegaard, diz o Machin que há várias etapas decisivas, a etapa de hoje, a etapa 17, o contrarrelógio, Navacerrada, a Bola del Mundo, portanto há ainda muitas hipóteses para ganhar tempo a Jonas Vingegaard. Mas já hoje vão tentar lutar para ganhar tempo, portanto a UAE sabe bem qual é o objetivo e como tem de trabalhar, vamos esperar que todos dentro da UAE trabalhem em prol deste objetivo. 1.500 metros para a partida real. Antes que eu me esqueça, queria também acrescentar no balanço na comunicação social em Portugal. Eu acho que há um exemplo que mostra muito bem que o efeito João Almeida ele é enorme. E não tem a ver com a etapa de ontem, tem a ver com desde o início da Vuelta. Acontece que as pessoas em cada chuva já ouviram falar do programa mítico da Renascença, que é Bola Branca. Como o nome indica, muitas vezes fala de futebol. E Bola Branca convidou recentemente Gonçalo Moreira para um debate sobre a volta a
Espanha, e acontece que, por forma que é inacreditável, é que o Bola Branca especial ciclismo quase atingiu os números, não é, de views na internet do Bola Branca especial Sporting Futebol Clube do Porto. Isto é para mostrar, não é, mesmo até nas rádios, e não é só a Renascença, todas as rádios, não é, falam cada vez mais, o Gonçalo falava no outro dia também, eu falo das rádios, e o Luís das rádios locais, das rádios regionais, e há de facto este impacto brutal que estamos a viver neste momento, ainda bem com o ciclismo, com João Almeida. O ciclismo sempre foi um grande desporto em Portugal, particularmente tendo em conta aquilo que aconteceu durante os anos 40, 50, 60, 70 e início dos anos 80, com vários ciclistas, mas com o destaque maior, obviamente, para o Joaquim Agostinho. Depois continuámos a ter ciclistas de dimensão internacional, mas sem aquela capacidade de discutir mesmo grandes corridas. Particularmente Joaquim Agostinho é aquele que mais se destaca, obviamente, até agora na história do desporto português, mas depois voltámos a ter, um pouco mais à frente, já com o José Azevedo, já com o Sérgio Paulinho a ser vice-campeão olímpico, os resultados começaram a aparecer. Depois aparece o Rui Costa campeão do mundo, o Rui Costa que ganha etapas em grandes voltas, o Rui Costa que ganha corridas de um dia, que ganha corridas de uma semana. E houve, diríamos, a partir de aí, uma continuidade. E continuamos a ter, lá está, houve muitos ciclistas portugueses que foram, o Paulo Martins lembrar-se-á melhor do que eu, Tiago Machado, será tantos, agora se me lembro, o Bruno também, tantos que foram para correr fora, não tinham um lugar de destaque, mas corriam fora, e isso foi muito importante. É muito importante para um ciclista, alguém que em Portugal quer começar a correr, saber que há possível escoamento depois para uma equipa internacional, porque é assim mesmo, num grande grupo internacional que lhe permite correr as grandes corridas. Portanto, isto dá também, é um incentivo, lá está. Claro, E depois há um grande trabalho também por parte da Federação, diga-se isto em bom da verdade, a questão de Anadia, já aqui falámos várias vezes do velódromo da Anadia, tudo aquilo que está construído ali em torno, também é importante, os resultados na pista, depois traduzem-se também em resultados na estrada. Há, portanto, um trabalho continuado, de facto, em torno do ciclismo, e o João Almeida é um produto disto também. Acima de tudo, os resultados que têm vindo a ser feitos nos últimos 10, 15 anos, penso que na era, eu diria, era de Sérgio Paulinho em diante, com o Rui Costa e companhia, como o Luís disse ainda agora, começaram a ser as referências, e hoje em dia eu acho que há dois produtos importantes. Os resultados de quem está lá fora cada vez são maiores, dos nossos ciclistas portugueses, não é só do João, porque ele é o expoente máximo nesta altura. E depois um papel importante que por vezes passa ao lado, mas o empresário João Correia tem um papel aqui importante, que é fazer saltar a qualidade dos ciclistas nacionais para o estrangeiro. Não é só para o World Tour, são para aqueles jovens ciclistas, como o João já foi um dia, como o Ruben Guerreiro também foi um dia, como os irmãos Oliveira também já foram jovens. E o João Correia ajudou a que o salto fosse feito de uma forma quase natural. E outros mais que agora estão em sub-23 a correr no estrangeiro estão à procura desta oportunidade que estes nossos ciclistas dentro do World Tour já têm as portas escancaradas e aproveitaram, porque têm qualidade e aproveitaram bem essa oportunidade. E há outros que estão à espera de passar de equipas pró-continentais para dar o salto um passo maior, e outros que estão em Portugal com a esperança de que realmente essa janela, essa porta se abra num futuro rápido, porque nós temos qualidade. Não temos um pelotão em Portugal grande como em outros países, porque não são assim tantas as equipas que dão esses apoios necessários, mas o que é certo é que realmente Portugal tem qualidade e isso está à vista. Eu acho que há uns anos atrás, se disséssemos que nós iríamos ter 8, 9, 10 ciclistas dentro do World Tour, pouca gente acreditaria. Não é apenas no ciclismo, se nós olharmos, às vezes, eu lembro-me aqui há uns anos, que depois de uns Jogos Olímpicos, já não lembro exatamente quais, mas estava na altura o Sr. José Manuel Constantino, que entretanto faleceu, e com quem até tínhamos uma relação muito privilegiada, e estava ele na altura na presença do Comitê Olímpico, sucedendo ao José Vicente Moura, antes ainda agora do Fernando Gomes. E durante esse período eu lembro-me que se falou de Portugal só tem esta medalha ou aquela, e falava-se da questão do Pichardo. Agora não vamos entrar nessas questões de nacionalismos, mas houve uma série de resultados chamados lugares de diploma, que eram bastantes e que têm vindo a crescer.
essa análise merece ser feita, porque esses lugares de diploma podem transformar-se, mais tarde ou mais cedo, em medalhas. E é muito importante ver isto, porque eu lembro-me aqui há 50 anos, que quando Portugal consegue a medalha de prata, foram duas nessas Olimpíadas, nesses Jogos Olímpicos de Montreal em 1976, portanto está quase a fazer 50 anos, quando Portugal consegue a medalha de prata, lembro-me que foi uma festa nacional, foi incrível e foi uma medalha de prata com o Carlos Lopes na altura. Tivemos uma medalha de prata também no tiro, nessa altura. 2 medalhas de prata, foi uma festa fantástica. A exigência aumentou muito. Portugal hoje em dia tem, como dizia o Olivier, resultados no basquete, resultados no hóquei sempre tivemos, apesar de altos e baixos. Já mesmo nestes campeonatos agora tivemos derrotas um bocadinho amargas, agora por acaso foi de certo modo vingada a derrota anterior frente à Espanha, foi vingada agora neste resultado nas meias finais, mas não particularizando agora neste ou naquele desporto, nem sequer no próprio ciclismo. Nota-se que há hoje em dia no handball, em uma série de outros desportos também, no atletismo, etc., nota-se que há uma outra presença e isto é resultado de um trabalho continuado. Somos fabulosos? Não, somos iguais aos outros, não somos menos que os outros. Eu gostava de dizer que há um nome que eu gostava de destacar hoje, após a vitória de João Almeida, todos os ciclistas que citaram, por evidente a questão do Joaquim Agostinho, evidente, eu acho que muita gente ontem pensou no Joaquim Agostinho também, mas há um nome, eu para o clique do ciclismo em Portugal, que eu gostava hoje de realçar, porque eu vivo aqui em Portugal desde 1996, olha, quase 30 anos, é uma loucura, e claro que eu conhecia José Azevedo na altura, mas não é este nome que eu queria destacar, mas José Azevedo, quando ele faz quinta volta à Itália não tinha o destaque nem a visibilidade que tem hoje em dia por causa das transmissões e não só. Além disso, José Azevedo era gregário na volta à França, não tinha a visibilidade também de outros ciclistas. E depois, a partir daí, houve um vazio em termos de resultados dos portugueses a mais alto nível. Um vazio até um ciclista. E para mim, este ciclista é ele que vai dar, desde que eu vivo em Portugal, o clique total, uma viragem inacreditável que é Rui Costa. Porque o título de campeão do mundo, paradoxalmente uma prova que nem foi transmitida em direto na televisão portuguesa, este título mundial vai mudar tudo. E a partir daí vamos começar a nós também a ouvir pessoas a falar do ciclismo, vamos começar as pessoas a verem cada vez mais o ciclismo. O Rui, em paralelo, tinha ganho etapas na Volta à França, mas foi este título de campeão do mundo que para mim vai fazer com que Portugal vai novamente olhar de forma brutal para o ciclismo e hoje eu penso muito no Rui Costa, porque para mim ontem também foi uma vitória indiretamente dele. É isso, e um grande abraço para o Rui. Um grande abraço para o Rui aqui da nossa parte, de todos. E recordamos as vitórias do Rui, até porque estivemos presentes em algumas corridas nas quais o Rui participou e de facto houve ali um outro nível. O Rui Costa era o Rui Costa, em conjunto também com o Nelson Oliveira. Isto é um bocadinho difícil, começamos a mencionar este e aquele porque depois vai faltar sempre alguém, e há pouco falava do desporto e depois disse que não queria particularizar, acabei por particularizar, mas de repente lembrei-me, ainda há dias o Fernando Pimenta foi campeão do mundo outra vez de maratonas de canoagem. Portugal no futebol, como é que é possível? Portugal no futebol foi campeão europeu, frente à França, Olivier, bem te lembras? É só uma pequena provocação, obviamente. Mas esta provocação eu acho que isto é saudável, isto é uma brincadeira, afinal de contas tem que ser assim, tem de haver uma rivalidade. Eu por acaso, em relação ao Rui Costa, eu concordo com aquilo que o Olivier disse e parece-me a chave, não é, do desbloqueio mental que houve a partir do Rui, que foi a questão do ciclista português se ver como um ciclista capaz de ganhar a este nível. É óbvio que sempre houve corredores que pontualmente foram demonstrando essa capacidade, mas ainda antes do título mundial, o Rui Costa conseguiu boas vitórias internacionais, tudo começou em sub-23, também nas provas de referência, onde o Rui era o eterno candidato e um dos melhores sub-23 da sua geração, e depois teve continuidade em elites. E da mesma forma que, por exemplo, no futebol sempre tivemos bons jogadores, mas quando aparece Cristiano Ronaldo há uma mudança de paradigma e há quase que um empoderamento dos jogadores na sua forma de jogar, mas sobretudo na sua forma de pensar. Eu diria que também há um antes e um depois na forma de vermos os ciclistas portugueses e da própria maneira como nos veem a nós desde lá de fora.
à raiz da chegada do Rui Costa ao pelotão, porque era um ciclista diferente, não é? Um ciclista que pensava pois, mais no seu resultado do que provavelmente no resultado dos outros. E os grandes campeões pois têm também essa pontinha, se assim quisermos chamar de egoísmo. Acho que é o natural egoísmo dos campeões. E isso pois acaba por ser muito importante. É um egoísmo que só resulta associado a uma grande capacidade física e uma grande capacidade de leitura de corridas, no caso do ciclismo, muita inteligência, é muito importante, e também um grande grupo. Quando se está rodeado de uma equipa, por isso é que o ciclismo, continuamos a dizer, é um desporto coletivo ou individual, continuamos a manter a dúvida. É um desporto coletivo que acaba com uma individualidade a ganhar. É difícil de entender, mas é assim mesmo. Eu diria que é o desporto individual mais coletivo do mundo. Ou mas o desporto coletivo mais individual do mundo. Qualquer uma das duas serve, não é? Mas no caso do Rui foi importante. E há uma vitória na carreira do Rui Costa que não é a mais importante, porque as mais importantes por ranking são as da Volta à França, as etapas, e depois também as da classificação geral na Volta à Suíça, onde ganhou 3 vezes. Mas há uma vitória que eu me recordo de estar aqui a comentar com o Paulo Martins que me pareceu genial e que me pareceu, digamos que o resumo da carreira do Rui Costa, que é na Volta à Comunidade Valenciana, onde ele bate o Giulio Ciccone no último dia, num sítio onde só o Rui Costa poderia ganhar a Volta à Comunidade Valenciana, que é numa etapa final, onde parecia que estava tudo vendido, e de repente com uma daquelas arrancadas totalmente imprevisíveis, vira-se uma corrida de pernas para o ar, e o Rui, com essa tal inteligência e leitura de corrida, consegue mostrar que os ciclistas portugueses que se formam na nossa realidade, quando vão lá para fora, não servem apenas para trabalhar, também servem para liderar equipas. Olha, por exemplo, o caso do José Azevedo, e agora vamos se calhar concluir este assunto. Se as pessoas quiserem em casa participar via redes sociais e trazerem mais algum assunto, ou se quiserem trocar mensagens entre si nas redes sociais, no post do Eurosport para a etapa de hoje, no caso do Facebook em particular, que é aquela que usamos mais, é mais prática para este tipo de interações, estejam à vontade. Nós também não vamos ficar o tempo todo a falar sobre este assunto, mas claro que este é um assunto que diz respeito a todos nós que estamos aqui, espectadores deste feito de ontem do João, e expectantes para ver mais feitos, para ver até onde consegue ir, lá está o João, mas temos de dar atenção à corrida, porque a corrida começa a ficar interessante. Começa a ficar interessante ali com muitos posicionamentos. Só queria dizer em relação já agora ao José Azevedo, até porque o merece, porque é nosso colega, porque o conhecemos bem e é alguém por quem temos muita estima. O José, a certa altura, era também um ciclista que lutava por grandes voltas, fez bons resultados top 10 em grandes voltas, e lembro-me que em 2000 falta-me agora a memória exatamente do ano, quando ele faz, o Paulo Martins que me ajuda aqui, quando ele faz quinto na Volta à Itália. 2001. 2002, 2001. 2001, penso eu. Eu acho que talvez seja 2002, agora não tenho a certeza. Sim, ele faz 2001. 2001 e depois no ano seguinte vai à Volta à França. Havia grande expectativa na possibilidade do José Azevedo lutar pela Volta à França, e lembro que na altura as audiências foram fabulosas. Ele faz quinto na volta à Itália, exatamente, e depois nós já estávamos a comentar, nessa altura a Volta à França, ele faz sexto nessa edição da Volta à França, e lembro-me que havia em torno do José Azevedo uma grande expectativa. O Zé depois acaba por voltar a fazer quinto na Volta à França 2004, mas recordemos que o Zé, a partir de certa altura, acabou por ser alguém que era essencialmente gregário e que trabalhava muito em particular para as vitórias do Lance Armstrong. Portanto, também está dentro de um período de domínio, independentemente de tudo o que se passou depois, era o domínio do Lance Armstrong nessa altura. E, portanto, acabou por não ter também a hipótese de fazer, diríamos assim, os seus resultados, de fazer as suas corridas à procura da vitória. Mas aquilo que tu dizias, Gonçalo, é super importante em relação ao Rui Costa. Ele conseguiu fazer isso, conseguiu não ser gregário, conseguiu, são opções, o Zé terá tido as suas, mas conseguiu ir, portanto, lutar por vitórias, e acabou por ganhar, como sabemos, etapas em grandes voltas, corridas importantes do World Tour. E tal como dizia o Paulo, o Olivier, já foi ali ou tu mesmo, foi um ponto de viragem no que toca ao ciclismo português. E eu acho que no caso do João Almeida, não é, aquilo que temos assistido, temos visto um João a quem têm sido dadas oportunidades de liderar a melhor equipa do mundo, porque por ranking é a melhor equipa do mundo nesta temporada e já o foi na temporada passada. Que o João fosse único líder dentro dessas corridas é um cenário que nem ao próprio João agrada, porque sempre que lhe perguntam, o João prefere sempre correr com 2 líderes.
não vou aqui dizer que ele não gostava de poder ter um outro tipo de apoio. Claro que gostava. Não vou dizer que ele não gostava de poder, se calhar, trazer uma ou duas contratações para junto dele que lhe dessem maior estabilidade e poder correr sempre com o mesmo bloco. Mas claro que eu gostava. Quem é que não gostava disso? Agora, é preciso ter, por vezes, a questão de olhar ao quadro geral das coisas, e dentro da UAE Emirates, o João Almeida não é o único talento. É provavelmente a equipa que reúne mais talento do mundo. E é provável que, tirando Pogačar, que obviamente é o maior destes tempos, e não sei se de todos, porque isso é impossível averiguar, mas é provável que vão aparecendo outros ciclistas também ultra talentosos, os Del Toro, os Ayusos da ocasião, que possam também entrar nesta dinâmica. Não é razoável hoje em dia pensar que uma equipa da UAE sem Pogačar vá a uma grande volta só com o líder. São eles que o dizem, não sou eu que o digo, apenas analiso a forma como a equipa se tem comportado ao longo dos anos. Bom, vamos agora, Paulo Martins, dar aqui atenção à corrida, até porque está interessante nesta altura, Paulo, está toda a gente a tentar ir para a frente, muitas equipas, já chegámos a ver ali camisolas amarelas da equipa da Visma também, não sei se a funcionarem como sentinela para ver quem ia para a frente, se a funcionarem como fechadores de espaço, chamemos-lhes assim, se a tentarem integrar a própria fuga. O que é que se está a passar nesta altura? Estamos com uma média de quase 46 km/h neste início, que não é exatamente plano. A sensação que dá em relação à Visma é que eles querem ter alguém na frente da corrida, e não é um qualquer ciclista que eles estão à procura de meter. Já por duas vezes vi Jorg Jensen não é fechar espaços, é saltar para as fugas e à procura de estar na frente e poder ser útil lá mais para a frente. O Jorg Jensen ontem não teve um dia dos mais perfeitos na sua carreira, eu diria que já no Tour não correu bem, e parece-me que está de mais a menos nesta volta à Espanha, e portanto é um ciclista que está a meter-se ao dispor da equipa, taticamente falando, que é aquilo que eles estão à procura, de meter alguém importante, caso a UAE decida na segunda montanha do dia de hoje pôr uma fasquia muito alta logo nesse momento da etapa, e eles já terem alguém na frente da corrida. Isto que estamos a fazer, isto também é aprender ciclismo. Muitas pessoas que estão em casa, muitos daqueles que hoje nos veem, nós sabemos que são muito jovens, que começaram há pouco tempo e têm aprendido muito com o Paulo Martins. Eu também tenho aprendido muito, esta é a verdade, ao longo destes anos todos, tenho aprendido com o Paulo Martins a ler as corridas, a entender. Ainda assim, não sei como é que ele faz, acaba por não ganhar o jogo das apostas. Isso é que é o problema maior. Ele explica a todos, ensina-nos a todos a ver ciclismo. Isto é verdade, isto é uma homenagem aqui ao meu camarada de trabalho de há tantos anos. Ensinou-me muito a ver ciclismo, e ainda assim não aprendi tudo, faço muitas asneiras, mas acho que há que procurar o porquê destas falhas contínuas, Paulo Martins. Porque vocês, mas o futebol é igual. Aprendendo, e no futebol é igual. No futebol é igual, os treinadores de futebol já sabem, são uma nulidade no que diz respeito às apostas. Ou seja, mais tu conheces uma modalidade, eu Paulo é a prova disso, por norma, mais uma nulidade tu és nas previsões, porque tu muitas vezes tu vais do lado pragmático, e no desporto muitas vezes este lado pragmático, às vezes no que diz respeito aos resultados, não funciona, senão eram todos os melhores apostadores do mundo. Olivier, queres tu dizer que estás nos antípodas do Paulo Martins e que tu vais sempre para o lado emocional? Não, zero. Sim, não, eu sou. Não. Isto é que somos. O que é que me sobra isto? Eu sou o lado emocional a minha. Portanto, e a questão é que hoje o Olivier continua a ser o homem a ser o primeiro a apostar, e continua a não poder apostar no Vanguard. Aliás, no Vanguard, no João Almeida, porque não vai apostar novamente no Vanguard. Isso é certinho. Recuso-me a voltar, desde há 20 anos agora que fazemos este jogo, que nunca apostei na minha vida, e nunca irei apostar num português. O quê? Sabes que eu digo isto porque há pessoas que internamente me perguntam, mas como é que é possível o João ontem não ter sido apostado pelo Olivier? Não, mas eu tenho uma regra, nunca, e aliás hoje há uma mensagem, duas mensagens, acho eu, de Olivier muito bem, não, mas isto é um compromisso que eu tenho desde há 15 ou 20 anos, nunca apostaria, tendo em conta que até a data sou a pessoa que tem mais azar de nós os quatro. Portanto, tu imagina o peso que seria para mim apostar e depois binga. Tu estás a brincar ou quê? Não, nunca. Mesmo eu prefiro perder o jogo das apostas 1000 vezes. Como? Mas isso é real? Achas que isso existe? O facto de tu apostares vai ter influência no desfecho de uma corrida?
Eu acredito nas energias, portanto, eu acredito nas energias negativas e positivas na vida, portanto, de uma certa forma, para responder à tua pergunta, sim. Portanto, tu és uma energia negativa. Nas apostas sou. Sou. Eu não sei como é que ganhas o jogo das Na apostas. vida espero que não que seja uma energia positiva. Já ganhaste N vezes o jogo das apostas. Tens de refletir mais sobre esse assunto. Podes refletir já hoje na etapa, mas evita apostar no Almeida, porque assim pode ser que sobe para mim.